que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores direito, nem outros candidatos. O senhor vai para a entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Proposta, quem quiser, vai lá no site do TRE. Então, eu queria falar sobre isso. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso. Que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, é que eu tô sendo verdadeira, por isso que eu tô gostando. Tá, e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler o plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas e dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só o seu. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente, cada um de um lado, não tem o tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Eu aceito de estar aqui, eu agradeço. Então o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? O senhor não pode falar sobre proposta, então, que era a única coisa que o senhor deveria fazer. Mas então a gente também pode perguntar sobre proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir é valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios, para você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem então, vários outros. Pode falar olhando pra gente, não, mas a gente não... desculpa atrasar o senhor, mas o senhor está usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não vou votar no Boulos, candidato. Não vou votar, não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em discussão. Mas só você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Então o senhor deixa realmente lacrar, candidato. Engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, então. Diga. Não, sei lá, eu tenho umas discussões de proposta aqui. Estão podendo, pode fazer? Faltam 30 segundos, a gente vai fechar esse bloco, vai para o intervalo e volta já com mais Roda Viva com Tava animada, Pablo Marçal. Eu estou encerrando o bloco, gente. Acabou de... Roda Viva! Você tá louco, tio. 400 mil pessoas. Inovação que conecta. Bradesco. Eles têm que entender o mundo que cerca eles. Eles têm que entender o que pensa o porteiro, o que pensa o filho da cozinheira, a cozinheira, o jardineiro. Ele tem que entender as pessoas que cuidam dele. Tem que saber, ele tem que entender o mundo, ele vai ter que sair para fora do portão, ele vai ter que pegar o ônibus, ele vai ter que pegar o trânsito, ele vai ter que conviver com os motoboys, ele vai ter que conviver com o que está ao redor dele. Então não é que ele está o Racionais ou o não. O Racionais é como se fosse a voz de alguns, existem outros, certo? Se o cara achar que o mundo também, o Racionais resumiu o mundo, ele está errado, ele está de chapéu. O patrocínio, de uma certa forma, te amarrou, né? E criou uma censura que eu acho que é pior do que a da época da ditadura, que é uma censura econômica, né? E duplamente exercida, né? A primeira, quando você apresenta o seu projeto no Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura diz se pode ou não ir atrás do patrocínio. E a segunda, quando você vai atrás do gerente de marketing, né? E a única coisa que o governo faz é isso, olha, é problema seu. E aí, quando é problema seu e eu tenho que ser aprovado pelo Ministério da Cultura, eu não posso fazer coisas que o Ministério da Cultura não goste.
né? Eu perdi a minha liberdade. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho. Eu prefiro cair fora e falar do que eu quiser. Eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de minhas palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Todos os personagens, não é, têm algum parentesco. Enéas, mito. Entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quiser ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa, mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó. Então eu me identifico mais. Então pode-se dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó. A minha combinação com a Band era essa. Não, o cara tá na sua mão. Você resolve do jeito que quiser. Aí eu falava, escuta, senhor deputado, deixa eu ver se eu estou entendendo uma coisa. O senhor está me ligando para censurar o CQC? É isso que o senhor está querendo fazer? O senhor está querendo limitar a nossa liberdade e botar uma matéria na segunda-feira? É isso? Não é isso que você está falando. Eu falei, não, é que eu estou aqui com a equipe que eu já pedi para começar a gravar o que nós estamos conversando e segunda-feira eu vou ter uma alegria imensa de relatar esse telefonema. Aí o cara falava assim, não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei, então eu vou ter... Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Candidato, o seu plano para o transporte público e enfrentamento do trânsito vem mudando, vem sofrendo alterações. Em relação aos teleféricos, na sabatina da Band, uma das primeiras da campanha, o senhor disse que eles interligariam bolsões de estacionamento que seriam construídos próximos à rodovia. Para quem viesse de fora da cidade, deixaria os carros nesses bolsões, seguiria de teleférico. No UOL, o senhor falou num cinturão interligando as comunidades e que os teleféricos rasgariam o céu de São Paulo. E aí na Globo News o senhor disse que era uma ideia mais para abençoar as favelas com teleféricos, que seria algo mais para turismo e para que as pessoas saíssem da comunidade para aí sim pegar um transporte público. O senhor poderia esclarecer qual que é a base técnica? Eu sei que o senhor fala muito do que existe em Medellín e em outras cidades que tem uma topografia bem diferente da de São Paulo. Qual é o alcance dessa medida e por que ela virou a sua principal proposta de mobilidade? Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu eu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma frequência e não em outras. Porque ela é inusitada, né? Na verdade, eu nunca começo falando dela. Ela é uma forma de abençoar a comunidade, é 5 vezes mais barato que o metrô, é limpo, não para e é mais seguro o transporte do mundo. O elevador que é puxado na horizontal, pra você ter uma ideia, é mais seguro que qualquer outro tipo de transporte. Você que é da comunidade, não é para os outros, não. Isso não é uma situação de mobilidade para uma cidade que tem 7 milhões de carros transitando diariamente. Então, sobre os bolsões que você trouxe, essa sim é uma grande questão, porque nós temos 38 cidades em volta da cidade de São Paulo. Essas 38 cidades formando essa metrópole recebem muito carro diariamente, centenas de milhares de carros. O que significa isso? Tem 10 rodovias, né, que injetam esses carros dentro da cidade e a maior parte dessas pessoas entram com uma única pessoa dentro do carro, gerando lentidão no trânsito e soltando gás que tem destruído o nosso meio ambiente. Então você imagina, a gente cria esses bolsões, onde esses carros ficam nesses bolsões, através de ônibus também e de teleférico, ligar na rede de transporte da cidade. O cinturão, nós vamos inaugurar uma primeira fase
E essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, aonde inclusive quero criar um paço municipal. O que municipal. significa o senhor dizer que o senhor quer abençoar? Desculpa, eu não consigo entender essa terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente. Você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar. Não, mas abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode usar. Verdade. Se você quiser usar ela em qualquer contexto, você tem liberdade de puder usar, você pode usar onde você quiser. Por que abençoar? Porque favela é sinônimo de ausência do Estado. O que significa isso, a ausência de Estado? O governo não investe em vocês. E eu vou fazer isso para quê? Para vocês terem um transporte digno, para vocês nem pagarem o transporte. Vai ser através de PPP, parceria público-privada. E essa parceria público-privada, quem vai pagar são as pessoas que usam fora as que moram. Então você vai ter um acesso gratuito nisso. Nós vamos testar, a comunidade vai aprovar. No plano de governo tem a comunidade forte. Nós vamos desfavelizar São Paulo a partir dessas primeiras favelas. E aí vocês vão ver o porquê que é abençoar. Porque a esquerda... Entendi. Como que desfaveliza com o teleférico? Não é com o teleférico, é fazendo liberação fundiária, você ter escritura, logradouro público, você parar de descer lá na porta da comunidade, você pegar suas correspondências. É assim que você vive hoje. Lá na Zona Leste, Vila União, por que não tem energia? Porque não tem meio-fio. Por que uma prefeitura não resolve um negócio desse? É tão simples. Por que os mananciais onde vocês moram, falando só com a comunidade agora, deve ter de 3,5 a 4 milhões de pessoas em situação de periferia, favela e comunidade. A comunidade tem que ser forte. Só que a favela, ela precisa ser reurbanizada. Qual que é o interesse de esquerda? Manter vocês nessa situação de miserabilidade para manter a esperança sempre acesa que vocês vão mudar de vida. Então o teleférico não é uma proposta para a mobilidade geral da cidade, é para você, que mora na comunidade. E eu fiz uma promessa. Ninguém, até terminar esse governo meu de 1.460 dias, a partir do dia 1º de janeiro, vai morar em casa de lata, nem em casa de madeira. Eu não estou fazendo algo que eu acho que dá certo. Eu estou fazendo isso em Angola, em Luanda, no Camizungo. Estou lá desde 2019, investindo na minha influência, o meu tempo, o meu recurso, e chamando de vários empresários. Nós estamos reconstruindo e desfavelizando um lugar. E por que o senhor não fez no Brasil, em vez de fazer em Angola? Eu senti no coração de fazer lá na África. E agora eu senti de fazer em São Paulo. E vou fazer em São Paulo. É onde eu sinto com o meu coração, eu faço. Entendi. Está aberta a roda? Diga, Bruno. Falar um pouco de emprego. O senhor, carteira de trabalho virou um tema aí na eleição, o senhor falou que está com a tua aí, e ao mesmo tempo o senhor tem essa proposta que o senhor falou agora há pouco da criação dos 2 milhões de empregos aqui na cidade. Eu fiz um levantamento no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, e o senhor tem 25 empresas que estão lá registradas, ligadas ao senhor. E essas 25 empresas, elas tinham 45 pessoas empregadas. 19 empresas não tinham nenhuma pessoa empregada com carteira de trabalho. Eu queria saber, considerando essa questão dos 2 milhões de empregos que o senhor pretende criar, como que vão ser esses empregos que o senhor pretende criar aqui em São Paulo, considerando especificamente que aqui na cidade o número de desempregados é de 500 mil pessoas. Sim. Você, empreendedor, quer expandir o seu negócio para um shopping de sucesso? A Aluguion está aqui para resolver esse... Em maior parte de Bolsa Família ao invés de carteira assinada. E sobre as minhas empresas, obrigado pelo levantamento aí, a maior parte é terceirizada, porque a gente mexe com muita tecnologia. Então tem programadores dos Estados Unidos e outros países, e a gente usa muito o serviço de terceirização, que isso ganha agilidade. Inclusive na gestão pública, a gente usar esse mesmo recurso vai mudar tudo. A gente colocar na mão de gente competente para fazer mais rápido. Sobre os empregos, esses 2 milhões, o governo Lula conseguiu criar 2,9 milhões de empregos no Brasil inteiro. No Brasil tem 21 milhões de CNPJs, 10 milhões estão no estado de São Paulo, 2,2 estão na cidade de São Paulo. Então o estado concentra 50% das companhias, e você que está assistindo, se a gente fechasse todas as empresas agora, não existiria o país. Por quê? Nós somos os empreendedores e os trabalhadores que geram a economia desse país, não é o governo. O governo tinha que ser um garçom eficiente e devolver o recurso. Hoje o endividamento do Estado está em quase 7 trilhões de reais. Significa que se dividir esse dinheiro por todos nós, cada um deve 40 mil reais aproximadamente. Aproximadamente, você entender a conta aí por baixo. O que significa isso? O que move o país é emprego. Nós podemos fazer isso e fazer essa cidade crescer e atrair mais gente para cá, inclusive. Agora, nós perdemos a vocação industrial,
porque não tem incentivo disso. Isso é uma parceria que tem que fechar com o Estado, que é ICMS. As indústrias foram embora. Nós ficamos focados muito em serviço. Até 2050, se a gente não migrar os nossos serviços para tecnologia, nós vamos perder todos os nossos empregos. Está previsto aí nos próximos 15, 20 anos que a gente perca pelo menos 300 profissões tradicionais por conta da tecnologia. A inteligência artificial, por exemplo, vai arrematar todos os empregos. A gente precisa fazer com que as pessoas aprendam na escola pública, robótica, precisa aprender sobre inteligência artificial, sobre algoritmos. A gente precisa colocar isso na cabeça de todo mundo e tem que ser rápido. A minha vontade de ser prefeito é ensinar isso desde pequeno na escola, desde pequeno, de forma lúdica. Alfabetizar essas crianças antes dos 7 anos, que a incompetência do prefeito de hoje não consegue alfabetizar pelo menos 38% das crianças até chegar nessa data. E aí o que acontece? Como criar 2 milhões de empregos? Nós precisamos de incentivar que essas empresas, inclusive, não é só fazer os empregos. A gente vai criar um amortecedor de fluxo. Pensa na cidade, o rodoanel de 177 quilômetros. Vai ter um anel dentro de empresas, uma faixa. Esse amortecedor de fluxo vai fazer com que pessoas de outras cidades não atravessem para dentro da cidade, mas fiquem nesse amortecedor de fluxo, que é a forma mais inteligente que eu conheço de diminuir a criminalidade é dando emprego. O emprego é o maior direito social do mundo. Nunca ninguém combateu o maior direito social. E como é que gera esses empregos? Trazendo isenção, trazendo essas empresas de tecnologia, trazendo essas indústrias do futuro, porque senão nós perderemos o futuro desse país. Pra você ter uma noção? Diga, Malu. Isenção de que imposto? Diminuição, por exemplo, do ISS. O senhor sabe quanto o São Paulo arrecada de ISS? Olha, é muito interessante você pegar um orçamento de mais de 100 bilhões de reais, que o ano que vem vai ser 120, e fazer, você sabe isso aqui? Isso é uma coisa de você pegar e abrir. Não, esse é o principal imposto da cidade. Legal, eu posso abrir isso. Isso não traz demérito nenhum, mas a gente gasta 25 bilhões com educação todo ano. Ano que vem já está previsionado para gastar algo em torno de 28 e o orçamento vai bater 120. A gente gasta com assistência social 2,6 bilhões e as pessoas estão na rua e aumentou o número em 23% em relação ao ano passado. Saber uma linha específica é só abrir orçamento, posso abrir com todo mundo e tem gestor para fazer isso. Eu amo o número. Você está baseando a sua proposta nesse tipo de medida, né? Simples. Primeiro gera economia e a gente precisa de aumentar a receita trazendo o que eu já falei sobre os 70 deputados. Eu acho que uns 37, 38 a gente consegue converter para a base e trazer os investimentos para a cidade de São Paulo. Malu, deixa eu falar. Só terminar sobre os empregos. A mágica do emprego, né? Tem que abrir empresa. Agora, o Pablo empresário contrata CLT, contrata terceirizado e o Pablo Marçal... Não tem problema. Mas aí, quando a pessoa entender bem, eu já fui trabalhador, proletariado, atendente de call center, sou filho de faxineira e filho de funcionário público. Eu fui desenhado, estudei na escola pública a maior parte da minha vida para ser funcionário público. E acabei não participando de um processo desse. Fui para uma grande companhia, aprendi, uma multinacional, aprendi sendo terceirizado. Está aqui na carteira de trabalho. Eu fui atendente de call center terceirizado de uma companhia, uma das maiores aqui do Brasil. Eu comecei a aprender como é que esse povo joga. E aí, até chegar até as minhas empresas, eu aprendi a jogar o jogo norte-americano. Só um pouquinho que eu vou terminar o negócio dos empregos. Pode? Pode. Não está falando de propósito de emprego, o senhor está falando de outra coisa, mas tudo bem. É porque eu tenho que provar para isso que eu dou conta, né? Tá certo. O que acontece? Vai ter um braço de ensino em todos os 2 milhões de CNPJs aqui na cidade de São Paulo. Como que é isso? É um portal onde você, que é funcionário de qualquer empresa, terceirizado, se você for PJ, o que for, você vai ter esse acesso. Nós vamos ensinar inteligência emocional, nós vamos ensinar educação financeira, que a gente não aprendeu na escola pública, nós vamos ensinar tecnologias, profissões do futuro. Vocês precisam migrar para as profissões do futuro, senão a gente vai ser disso? Não, Bruno, eu preciso rodar a roda. Vai lá. Não, pelo amor de Deus, Malu, depois, por favor. Desculpa, valeu. Uma proposta, não, é sobre proposta ainda. O senhor gosta muito de falar de uma proposta que é o prédio de 1 quilômetro que o senhor vai construir na cidade de São Paulo. Seria o prédio mais alto do mundo, mais alto hoje está em Dubai, no Emirados Árabes. O Burj Khalifa, 880 metros. Aqui eu entendi que era 880, mas tudo bem. É 800, mais de 800 metros. Passar na checagem ali na hora de voltar pro intervalo. Tá bom. Já fez o corte? Posso continuar? Pode. Beleza, então vamos lá. A Arábia Saudita está tentando erguer desde 2013 um arranha-céu de 1 quilômetro, como o senhor, mas as obras já estão rolando desde 2013, 6 bilhões de reais, não tão próximas de terminar. Isso num país como a Arábia Saudita, que tem petrodólares, é uma ditadura, tem trabalho análogo à escravidão e ainda por cima nós temos um plano diretor em São Paulo que não permite que essa obra seja realizada no centro e para realizar fora tem uma série de compensações, centenas de milhares de metros de terreno que precisa ser fornecido como contrapartida. E aí eu queria saber do senhor,
São Paulo tem sérios problemas, o senhor falou aí de mobilidade, segurança, falamos de educação. Como que esse prédio ajuda a resolver esse problema? O que vai ter dentro desse prédio? Vai ter gente. Vai fazer um prédio de 1 quilômetro para resolver os problemas da cidade? Toda obra ela representa um marco. O Brasil vai se tornar a maior potência mundial até 2050, se vocês ouviram o que eu estou falando. Vocês nunca mais na vida de vocês vão me ver sendo candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Alguém que conquistou o que eu conquistei, vindo da onde eu vim, não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo. Isso aqui é perda total para a pessoa. Vou responder, calma. Eu já fiquei hospedado no Burj Khalifa. E lá tem 828 metros, salvo engano, que às vezes ele cresceu 10 metros de dilatação aí, né? Eu já fiquei lá no Hotel Armani, foi uma experiência assustadora. Só quero contar uma coisa para você. Ninguém iria ao deserto se não tivesse uma obra poderosa dessa. Porque eu quero movimentar o turismo na cidade de São Paulo, abençoar a zona sul de São Paulo. Essa área, o que a Malu falou muito bem, a questão do zoneamento, ele é revisto de 10 em 10 anos. Mas não precisa preocupar, porque quem define isso é a Câmara. E quem define isso é a Prefeitura, junto com a Câmara. Eu vou revisitar isso por interesse de São Paulo. Você faz um prédio desse, você cria disrupção na construção civil, você aumenta emprego, leva 10 anos uma obra dessa, tá? 20 bilhões de reais. Aqui já tem mais de 10, né? Tem 11 lá na Arábia Saudita. Então, esse é o valor e vou explicar por quê. Na FG, lá em Balneário Camboriú, já fez um de 300 metros e está agora fazendo um de mais de 500. Inclusive, eu estou entrando nesse projeto para todo mundo entender que é um negócio sério. Lá em Balneário, numa praia apertada, eles vão construir um de mais de 500 metros de altura e vai ser o maior residencial do mundo. Gente que é visionária, às vezes espanta a maioria das pessoas que não entendem do que a gente fala. Porque a gente quer criar um marco, esse prédio vai chamar Brasil, inclusive. Todo o mundo fala de Burj Khalifa e eles vão falar que o maior prédio do mundo chama-se Brasil. A novidade, não vai custar nem R$1 do seu dinheiro. Isso aí vai ser parceria público-privada, mas tem que ter uma iniciativa de alguém. Vou explicar algo para vocês. O Brasil perde em turismo por um elevador na França, o elevador da Torre Eiffel. Aqui tem menos turista internacional, tá?